Bem-vindo ao canal Despertar Financeiro, seu canal de investimentos. Para quem não me conhece, meu nome é Leonel, eu falo de economia e assuntos relacionados a investimentos. Hoje vamos falar por que você deve diversificar seus investimentos até mesmo no exterior. Ao longo do tempo, nossa moeda já foi mudada mais de 9 vezes, isso mesmo. Estou com uma colinha aqui, em 1833 a 1942, a gente tinha a moeda R$1.000. Depois, cruzeiro, de 1942 a 1967. Depois, cruzado novo. Depois, cruzeiro. Depois, cruzado. Depois, cruzado novo. Depois, cruzeiro. Depois, cruzeiro real. E depois veio a moeda real. Você conhecendo o passado, você consegue tomar decisões melhores no futuro. Por isso eu resolvi falar sobre as moedas antigas aqui no Brasil. Primeiro foi o Real do Império, 1833 a 1888. As primeiras cédulas no Brasil, nos tempos do Império, se baseado no sistema monetário português. O real era conhecido como réis naqueles tempos. Aí depois veio o Real da República, 1889 a 1942. A partir da proclamação da República, a moeda continuou sendo o real, com emissão de novas cédulas. R$1.000 era praticamente o nome da moeda, já que valia 1.000 dos antigos reais do Império. O montante que valia a R$1.000 era um chamado de conto de réis, ou seja, 1 milhão de reais do Império. Aí depois veio o cruzeiro de 1942 a 1967. O cruzeiro foi criado em 1942, em substituição ao R$1.000, que era uma certa confusão por meio das frações a serem em milésimos. O cruzeiro instituiu pela primeira vez a moeda como centavos, facilitando as transações. Um cruzeiro foi equivalente a R$1.000, ou um conto de réis. Aí depois veio o cruzeiro novo. O cruzeiro novo utilizava as mesmas cédulas do cruzeiro, mas com um carimbo mostrando o seu novo valor. Foram cortados 3 zeros da moeda. E 1.000 cruzeiros passaram a valer um cruzeiro novo. Aí vem o cruzeiro 1970 a 1986. A moeda voltou a chamar cruzeiro 3 anos depois, com novas cédulas. Seu valor não foi alterado em relação ao cruzeiro novo. Com o tempo, a moeda foi desvalorizando e novas cédulas de valor muito maior foram sendo criadas. Em 1986, o último ano de circulação dessas moedas, já existiam notas de 100.000 cruzeiros. Aí depois do cruzeiro veio cruzado novo. O padrão das cédulas continuavam os mesmos. Nesta transição, mas a moeda perdeu 3 zeros e 1.000 cruzeiros passaram a valer um cruzado. Durante os primeiros meses de mudança, as antigas cédulas de cruzeiro foram carimbadas com o novo valor em cruzados. Aí depois veio o cruzado novo, de 1989 a 1990. O cruzado novo veio para substituir o cruzado na segunda reforma monetária do governo do presidente José Sarney. A moeda perdeu 3 zeros em relação à sua antecessora. E mais uma vez, as notas receberam um carimbo com o novo valor no período de transição. Em seguida, novas cédulas foram criadas. Aí depois veio o cruzeiro 1990 a 1993. Pela terceira vez, a nossa moeda recebe o número de cruzeiro na reforma monetária de 1990, mas mantendo o valor do seu antecessor, o cruzado novo. A hiperinflação fez a moeda se desvalorizar rapidamente. E em apenas 3 anos já havia cédulas de 500.000 cruzeiros.
O mal que o governo administra mal o país, o que acontece? A moeda desvaloriza. A moeda desvalorizando, quem sofre é o próprio povo. É um dos motivos para investir o capital, moeda mais forte. Ou seja, o dólar serve como proteção. Aí depois veio a nossa moeda atual, que é o real, que foi criada em 1994. Isso mesmo. No lançamento do real, a gente, com 100 reais, você no mercado vinha com um carrinho de compra lotado. Eu lembro que eu precisava, meu pai e meu irmão mais novo para fazer as compras, com 100 reais. Agora, no ano de 2021, vai no mercado com 100 reais. Você volta com o quê? Uma sacola de compra no máximo. Ou seja, ao longo do tempo, a nossa moeda está desvalorizando. E por que investir no exterior? O dólar já tem 235 anos, isso mesmo. Enquanto nossa moeda, o real, tem menos de 30 anos e já perdeu poder de compra. Os países emergentes sofrem mais com a inflação do que os países desenvolvidos. Então, é uma maneira de ter mais segurança, receber seu patrimônio, uma parte em dólar. Mas o dólar está cotado a 5,35, 5,40 hoje. Estamos no mês de fevereiro. Será que vale a pena comprar o dólar a 5,35 e investir em empresa estrangeira? Vale. Por que eu digo vale? Essa é a minha opinião. Porque ninguém sabe as próximas políticas. Será que o governo tem intenção de imprimir mais dinheiro? Por exemplo, essa Covid para auxílio emergenciais? Quem vai ser o próximo presidente? O que ele vai fazer para mudar a economia, melhorar a economia? Ninguém sabe o futuro. Uma forma da sua proteção é a diversificação. E por que não diversificar numa moeda forte, como o dólar? Mas, por que as pessoas têm medo de investir tanto assim no exterior? Mas é uma forma tão simples. Você abre uma conta apenas usando o celular e internet. Basta mandar alguns documentos para a corretora estrangeira. Isso é fácil. Aí você abre uma conta, envia alguns documentos para o exterior e basta fazer a transferência. Isso mesmo. Como vou transferir? Eu prefiro usar bancos fintechs, por exemplo, Nubank, Banco Inter, bancos a qual você não paga TED, isso mesmo, transferência bancária. E transfere o dinheiro para uma corretora estrangeira. Aí lá, algumas corretoras, você pode fazer o câmbio. O que? Você vai transferir real. Mas você não consegue comprar ações estrangeiras com a moeda nacional. Ou seja, você consegue fazer o câmbio na própria corretora de uma forma muito simples e intuitiva. Mas eu falo o seguinte, você não vai ficar apenas com dólar. O dólar você trocou sua moeda real para dólar. E nisso você investe em empresas estrangeiras. Como, por exemplo, na indicação nem de compra nem de venda. Mas você pode investir no Facebook, na Apple, pode investir na Coca-Cola, Johnson & Johnson, Caterpillar, e diversas outras empresas no exterior. Isso mesmo. E, melhor ainda, os dividendos dessa empresa vêm para você em dólar. Nisso você está protegido da inflação. Mas, por exemplo, se você comprar dólar 5,35, o dólar vem valorizar, continua comprando, mas compra aos poucos. Não pegar todo o seu patrimônio e investir tudo de uma vez em dólar. Se você investir aos poucos em empresas boas, empresas lucrativas, a qual tem mais de 50 anos de bolsa, seu risco é mínimo. Isso mesmo. Mas se você investir somente num local só, por exemplo, só no Brasil, você está perdendo uma gama de possibilidades no mundo aí fora, a qual você tem disponibilidade. Porque anos atrás não era tão fácil, mas no século 21 as coisas estão muito mais fáceis para você. É só pesquisar, usa a internet para pesquisar. E você está vendo esse vídeo, está aprendendo também um pouco. Então, escolha empresas boas e receba uma parte do seu investimento em dólar. Porque o real já desvalorizou mais de 80%. Fica aí a dica aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, deixe seu like e até a próxima.